Pronto. 3, 2, 1. Vai lá. Pra gente. Olá, pessoal. Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, né, não sabe do que está acontecendo, meu nome é Milton, professor Miltinho, tá? Sou também coach educacional e acompanho os alunos aí com reforço de português e aulas também aí de matemática. Então, nesse momento, para essa live, eu quero deixar para vocês aí, né, um comunicado, algumas dicas de extrema importância para muitas famílias aí que estão passando aí por momentos difíceis diante da situação, tanto aí da pandemia quanto de outras crises, né? Inclusive, eu quero deixar nesse momento aí uma pergunta um pouco forte, mas é o que que eu venho presenciando com as famílias. A pergunta filhos deixam os pais em pânico com a desobediência? Então, aí para vocês aí já podem comentar, tá, essa pergunta, e diante dessa pergunta, eu vou aí apresentar para vocês também, para quem assistiu a live passada, a Rosilene Silva, que é uma grande pesquisadora aí também, para, né, o meio educacional, né, de métodos educacionais. Ela é estudante do 6º período de pedagogia e tem muito que contribuir aí para que os pais se organizam, né, se preparam, guardam essas dicas, ou melhor dizendo, não guardem, né, colocam essas dicas em prática para que seja aí de importância aí para cuidar dos filhos, tá bom? Então, eu vou, diante desse processo, nós vamos ter também sorteios, inclusive o sorteio da live passada que eu fiquei com dívida com vocês aí, tá? Então, na terceira dica, nós vamos falar sobre esse sorteio. E no final da live, eu garanto que hoje vai ter mais o sorteio dessa live de hoje, tá bom? Então, a live continua ao ar. A Rose, que vai participar aí com a gente, não é? Nós vamos dar uma grande importância aí para que vidas negras, a vida humana, ela não somente a vida em si importa o mundo. E a negra, diante de muitos acontecidos aí, a gente pode dizer também que tem, né, o mesmo valor de qualquer outra vida humana. Então, Rose, vamos trabalhar em cima aí, não é? Dessa primeira dica aí que nós podemos passar aí para esses pais, né, as pessoas que nos acompanham aí, não é? Uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Beleza. Nós vamos falar um pouquinho aí para esses pais aí, não somente pais, né? Para as famílias em si, para que as dicas de hoje sejam aí de extrema importância, essas dicas sejam, né, de extrema importância para que observam, né, as pessoas observam mais aí os filhos no dia a dia, nos estudos. E a primeira dica que nós vamos debater aqui não é a dica que fortaleça o vínculo afetivo, né? Aí com a sua contribuição aí para dizer para esses pais sobre essa dica de fortalecer o vínculo afetivo. Uhum. Eu como pesquiso, como busco bastante informação a respeito do método Montessori, aquele que eu já te falei, né? E foi citado também semana passada. Tem uma frase muito interessante dela, que é: as crianças obedecem quem elas admiram. Então, às vezes obedece a professora, não obedece aos pais. Às vezes obedece a um pai, não obedece à mãe. Obedece a uma avó ou uma tia, mas não obedece à mãe. Então, às vezes obedece um amigo, né? Qualquer outra pessoa, sim, mas às vezes não obedece à mãe mesmo, isso acontece. Sim. Então, por que isso acontece? Porque aquela pessoa desperta na criança o interesse da obediência. Por exemplo, a criança, para ela obedecer, ela precisa deixar de lado uma coisa que ela gosta de fazer, ou que ela tem mais interesse em fazer,
para poder abrir esse espaço para que ela atenda ao que o adulto quer e o que é necessário naquele momento. Porque o amadurecimento da criança, ele é com o tempo mesmo, né? Do 0 aos 6 anos, ele é fatiado dessa maneira. A criança começa, primeiramente, a obedecer ela mesma, a vontade natural dela de crescer, de desenvolver, e, diante disso, é preciso a intervenção do adulto, que, sim, na verdade, pelo método, nós nem chamamos de intervenção, chama-se de dar apoio ao crescimento da criança. Ela tem um jeito natural dela crescer, se desenvolver, e um jeito diferente de ver o mundo. Claro, muito, sim, diferente do nosso, né? Não tem essa questão do perigo. Então, a gente que vai cercando a criança desses cuidados para que ela possa amadurecer, se desenvolver naturalmente com mais segurança. Né? Verdade. É dividido em 3 níveis, então vou dar uma abordagem bem rápida aqui. Sim. Sobre como a gente está abordando sobre a obediência. O tema, né, as crianças obedecem quem elas admiram. Existem 3 níveis para que essa obediência venha a acontecer, principalmente com a dedicação do adulto. Né? As crianças que estão no primeiro nível da obediência, foi o que eu relatei, que de vez em quando obedecem a um dos pais, ou só a professora, ou só uma avó, né? Eu tenho observado, Rosinha, com alguns pais, né, dos meus alunos, uma observação diretamente com os alunos, porque eu tento sempre manter um vínculo muito bom com os alunos também, e muitas vezes esse vínculo, né, ele vem de uma forma de carinho recíproco, né, o respeito, né, que primeiramente a gente vê que os pais precisam dar o respeito para acontecer o retorno, não é? Porque aí eles vão ter autoridade com os filhos, de certa forma. E eu tenho observado muito isso. Esse vínculo afetivo, ele é muitíssimo importante para que os pais conseguem ter autoridade, senão perde. Verdade, verdade. Só que essa autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Autoritarismo isso, é a imposição, sim. A imposição de um comando, né, que, se não obedecido, ele sujeita a pessoa não obediente a um castigo ou até mesmo uma tortura, vamos dizer, física, né? Sim, sim. E é isso que os métodos educacionais, que ele nem é tão... Ele é muito atual, mas foi criado em 1938, mais ou menos. Sim. Entendeu? Então, o que é? É o respeito que o adulto tem aos limites físicos e emocionais da criança, que é muito importante. É saber que a criança não é um adulto, um mini adulto, como a criança foi vista até o início do aprendizado sobre o método que a Montessori criou. Ela via naquele mundo que as crianças eram tratadas como mini adultos. Sim. Que elas não serviam para fazer certas atividades destinadas aos adultos, por exemplo, preparar uma refeição, ou até mesmo lavar uma roupa, que era uma coisa pesada para a criança fisicamente, ela era deixada de lado, né, até que ela crescesse para poder fisicamente estar disposta àquilo, né? Em muitos lugares do mundo ainda é assim, né? A criança é vista como um adulto que ainda não cresceu fisicamente, né? Não desenvolveu fisicamente essa atividade. Diante dessa parte aí, só para a gente tomar, porque tem mais 4 passos, mais o sorteio, só para a gente controlar o tempo, é interessante. Eu vou só reforçar um pouquinho quando eu falei aí de autoridade, não é? A autoridade que eu quero dizer é aquela de liderança, é aquela autoridade que os pais precisam ter, onde eles peçam para os filhos fazerem e eles acatam, porque eles sabem que é o melhor, de uma forma também de liderança que os pais podem falar assim, olha, eu faço isso, então é o melhor, eu aprendi que é o melhor, e entendi essas condições, então eu como pai, muitas vezes é isso que acontece, eu faço, né, e chamo para fazer comigo, ao invés de só mandar para fazer. Então, a liderança é você mostrar o que precisa fazer e que há condições de fazer. De tanto disso que tem que ser algo que tem condições de ser feito, eu até falo da segunda dica, que eu entendo em todo o meu acompanhamento, nas pesquisas também que eu já fiz, que aprendi em muitos cursos que eu já fiz, que é disciplina, né? Disciplina-os com regras fáceis. Esta é a segunda dica
que eu dou para os pais, disciplinar com regras fáceis. Por quê? Essas disciplinas, quando o pai tem autoridade, que ele é exemplo, ele já sabe que algumas disciplinas precisam ser cumpridas, né, e de uma maneira que não seja cansativa, que maltrata os filhos, longe disso. Né? Algo que os filhos dão conta de fazer e mantém a disciplina aí organizadamente, tranquilo. Inclusive, essa disciplina aí para que eles mantenham o vínculo de estudos, né, essa disciplina com horários, porque eu tenho percebido, aí você vai poder falar um pouquinho também, mas eu tenho percebido que algumas regras, tem filhos que quando eu chego, né, quando eu vou fazer um acompanhamento familiar, os pais falam que tem filhos que amanhece o dia em frente à TV, ou no celular, ou na TV, ou muitas vezes no videogame. Tem alguns jogos aí que influenciam um grupo a ficar altas horas com isso. E nessas condições os pais não conseguem disciplinar, porque não conseguem colocar limite de horário para dormir, não é? Para os estudos muito menos, não consegue organizar, né, de certa forma, os filhos aí, por falta de disciplina. E isso gera um transtorno para os pais, que quando eles peçam para fazer, já não tem mais autoridade. Eu tenho ouvido de muitos pais que os filhos, eles não impõem mais regras, porque os filhos falam até em suicídio, de sair de casa, e muitas coisas assim parecidas que eu escuto aquilo assim de certa forma, nossa, que absurdo, mas é a realidade. Sim, mas esta cobrança é o que vem acontecendo. cansativa, eu acho que ela, pelo que eu li também, né, pelo que eu ando pesquisando, falta de planejamento. Por exemplo, se você precisa que alguém faça algo numa empresa, Sim. O regime daquela empresa já é para que a colaboração de todos faça a empresa funcionar. Não estou dizendo que a nossa casa ela tem regras Sim. de empresa, mas a disciplina ela está presente em todos esses ambientes. É necessário Verdade. que haja colaboração, né? Então, como é que a gente ensina alguém a colaborar? Sim. Fazendo junto, né? Trabalhando junto. Verdade. A Montessori, esse é o melhor momento. A Montessori, ela exemplo, né? Ela prima sobre essas formas. É um pilar, né, construído em cima de 9 saberes, muito interessante, que ela prima, por exemplo, com a colaboração. Só há maneira de ensinar alguém a colaborar, levando a colaborar, né, levando a participar. Então, pegar pela mão mesmo e falar assim, filho, filha, vem cá, a gente tem isso, isso e isso para fazer hoje. O que você dá conta de fazer? O que você quer fazer primeiro? Porque dar opção, poder de escolha, né, para os pequenos, mesmo bem pequenininhos, ajuda bastante, porque as crianças elas têm essa alegria de servir, sabe? A gente acha que não, a criança está fazendo dos pais empregados. Mas por quê? Porque não está sendo passado para ela o prazer de servir, né? É o que está faltando muito hoje no mundo, servir ao próximo. Né? Servir não é que exercer serviçal, empregado, né? E passar isso para ele. O filho, é legal fazer isso, vamos fazer isso? Deixa eu explicar como é que é. Agora, falta realmente planejamento, na maioria dos lugares, das famílias, é o que eu acho que é o que está pegando mais, né? Porque como é que você quer que seja feita alguma coisa de forma colaborativa se não existe um planejamento daquilo? Que é um dos pilares também do método Montessori, é o planejamento. Planejar o ambiente para que a criança trabalhe e descubra as coisas por conta própria, sabe? É muito interessante. E isso é tão interessante quando você fala pegar na mão e carregar, né, ir junto com a criança. Esse é até a nossa próxima dica, né, que quando a terceira dica aí é ser exemplo, né, que é onde estou conferindo que é isso mesmo, é ser exemplo e dar ordens claras, porque a partir do momento que você dá um exemplo e também você dá ordens claras, ordens que eles conseguem cumprir, nada exagerado, porque quando você é exemplo, você já sabe, não, isso é possível e isso eu já passei, porque exemplo, muitas vezes, a gente vem de experiência, e nada melhor do que a experiência para mostrar a gente, né, um caminho a ser, né, percorrido, com menos possibilidade de erros. Então, quando você ser um exemplo, é quando, de fato, você é um líder, não é? Então, você age com autoridade ali,
mostrando para ele algo que você já passou ou está passando junto com ele. Porque esse momento é que a gente vê. Muitos pais, por exemplo, nunca lêem livro. Às vezes tinha dificuldade de ir para a escola, aquelas coisas todas, que hoje é o que acontece. Os filhos hoje não querem saber estudar, muitos vão à escola, mas nem entram, e muitos pais já fizeram isso. Só que não quer dizer que os pais agora têm essa oportunidade de corrigir e falar, não, eu já passei por isso, e muitas vezes eu estou nessa dificuldade. Então, agora é o momento da gente fazer junto. Eu até coloquei um novo projeto agora, que é o que está acontecendo do meu time, né? Livro da Quarentena, exatamente para que os pais, não é, focam que os filhos não querem ler um livro, e eles falam, não, vem comigo, vamos ler juntos, ser exemplo nesse ponto de vista. Olha, eu estou participando do projeto do meu time também. Então, isso é bom, porque ler você descobre coisas extraordinárias. Não é? Algo que ninguém nunca te contou e você consegue descobrir. Ou se alguém conta e você tem a dúvida, você vai lá, pesquisa, lê direitinho que você vai ter uma certeza do que está acontecendo. Então, os pais por dia podem chamar o filho e falar assim, vamos ler 3 páginas por dia, que é o que eu faço. Né? Exatamente. Eu faço isso com os filhos, então eu consigo sentar e eles também. Se 3 páginas é difícil, porque a gente do tempo aí dos pais é difícil, lê 1 página por dia junto com ele, chama ele, enquanto ele lê lá, o pai lê aqui também. Então, está sendo um exemplo e aprendendo, ensinando, junto com o filho. Não é? Eu acho isso tão interessante, essa forma de aprender ensinando, não é? Que eu vejo que isso é um dos melhores exemplos. É caminhar junto, né? Caminhar junto. Eu acho que a mentalidade, a cultura de colocar filho no mundo e deixar que o mundo crie, essa cultura, isso já passou há muito tempo. Há muito tempo. As famílias que tinham 10, 15 filhos, para se sustentar, eles começavam a trabalhar muito cedo, uns olhavam aos outros, né, fazendo o papel dos pais ali na ausência dos pais. Isso passou há muito tempo. Então, assim, o caminhar junto é você realmente assuma a sua responsabilidade, o seu papel de educador e de criador da melhor maneira que você puder, souber. Se você não sabe, vai atrás de informação. Procure saber como é que faz. Essa outra falácia que eu acho sobre ser pai e mãe não tem manual. Não tem manual, sim. Claro que não tem manual. Acontece que se você for atrás de pessoas experientes na área, profissionais, que estão aí na internet de graça, que dão suporte a famílias, assim, com vídeos maravilhosos sobre dicas de educação, dicas de alimentação, dicas de valores, você está perdendo tempo se você não está indo atrás disso. Né? Então, é muito importante, gente. O papel de pai e mãe não é colocar no mundo, não. É você ser referência para essa criança. Verdade. A gente vai continuar falando um pouquinho, mas antes, só para as pessoas aí que estão participando, né, comenta aí sobre, né, a dica que nós já vamos fazer o sorteio agora do livro. Quem estava na live da semana passada vai conseguir responder uma perguntinha aí bem rápida, bem simples, e vai conseguir levar esse livro aqui, que é o que eu prometi, né, do Anderson Cavalcante, O que Realmente Importa, não é? Vai levar esse livro aí e vai aprender demais, porque esse livro, ele mostra, né, algumas visões, e uma delas é da contemplação, é você conseguir enxergar algo, né, que não está aí tão claro para a gente no dia a dia, é você ir além, enxergar além. Então, essa visão aí bacana, né, o olhar da contemplação, eu acho interessante, eles vão poder encontrar nesse livro, que é muito bacana. Então, igual a gente está falando, que a Luciana já vai colocar ali, né, a pergunta aí, ó, é o primeiro que responder, enquanto eles respondem, a gente continua falando aqui, o primeiro que responder aí essa pergunta, vai levar esse livro aqui. O primeiro, certinho? Tranquilo, Rose? O primeiro que responder aí, que quem estava na live passada vai saber. E quem está nessa live de hoje, no final desse livro, vai poder responder o próximo aí também, não é? No finalzinho daqui, mais uns minutinhos, para ganhar o de hoje, que aí eu vou falar qual vai ser o livro. Então, e aquele que nós combinamos vai ser hoje também? Sim, sim.
Sim, aí eu vou colocar, olha, esse livro aqui, ó, o ganhador dele vai poder pegar comigo no dia 11 de julho, se Deus quiser, nós já vamos poder estar, né, saindo de casa, então vai ser, vai pegar comigo lá na hora, né, no dia 11 de julho, o dia da população, que é uma data muito interessante aí. Então, a pergunta, conforme passada, é vaca dá leite? Sim ou não? Né? Então, quem responder aí, comente por quê, beleza? Então, olha, quem estava na live da semana passada vai saber a resposta que nós colocamos a resposta lá. Vaca dá leite? Sim ou não? Comenta por quê. A resposta é da live da semana passada. Então, nós falamos lá, vai saber direitinho, beleza? Então, vamos comentar aí. Bacana, quem comentando, o primeiro a colocar a resposta certa aí, vaca dá leite? Isso é a resposta certa conforme o nosso falado aí na live passada. Tudo bem? Aí, Rose, mas diante disso, como nós estávamos falando, né, desse terceiro, que é ser exemplo e dar ordens claras é para você, não é, colocar para os filhos, olha, a hora de estudar é essa, né? A hora de estudar é que os filhos, eles precisam, se vão estudar no dia seguinte, precisam ter um horário para dormir, não é? Um horário para estudar, um horário para passear. Então, os pais precisam organizar com essas regras do dia a dia. Assim como fala com o filho, todo dia você precisa tomar banho, escovar os dentes, não é isso? E fazer isso e fazer aquilo. Então, é colocar para ele, olha, o horário para dormir é esse, não é? Além do horário para dormir, tem também, além do horário para dormir, um horário para levantar, um horário para estudar, e para ter uma aprendizagem, nada melhor do que essas regras sendo colocadas aí e acompanhadas. Uma pessoa que colocava bem legal essa maneira, né, de colocar as regras era a Super Nani. Você lembra do programa, né? Lembro, Pois verdade. Era bem interessante, né? Porque as famílias entravam em pânico porque não conseguiam deixar claro as regras da casa para as crianças. Sim. Mas essa questão de deixar também muito à vontade, né? Assim, porque eu acho que a questão do tempo não pode ser mais desculpa também. Não pode ser. Falta de informação e falta de tempo não pode ser mais desculpa. Agora, se você não tem tempo de educar uma criança, de criar uma criança, então não tenha, né? Se ela veio, né, sem planejar e tal, aí a sua responsabilidade é maior ainda, porque você não teve a responsabilidade de tentar evitar, né? Então tem que ter a responsabilidade de criar da melhor maneira possível. Então eu acho que dar exemplo hoje é fundamental. Se você quer se dar bem, se você quer ter uma família harmoniosa, não tem outro jeito. Então falta de informação e falta de tempo não é mais desculpa. Não é, verdade. Né? O que a gente está tentando fazer aqui é dar uma força mesmo, expor algumas coisas, algumas dúvidas que às vezes as pessoas têm também, né? Tentar dar dicas claras também, que eu acho que está sendo bem objetivo, mas falta de tempo e falta de informação não é mais desculpa para poder ajudar a dar educação aos filhos, né? Verdade, verdade. Aí, Rose, com essa disciplina, os pais precisam levar a sério essas dicas claras e mantê-las, né? Eu só vou reforçar aqui sobre o sorteio aí, né? Para as pessoas continuar colocando. Por quê? Por quê? Vaca dá leite? Sim ou não? Coloca a resposta e justifique lá. Por quê? Se ela dá leite, por quê? Não. Por que não? Nós falamos isso na live passada. Beleza? E aí, com isso, nós já vamos corrigir agora, não sei que nós já vamos conferir, a Luciana ela vai estar acompanhando aqui, né, se já tem a resposta aí, porque a gente vai falando assim, fica até difícil, não é? E a gente vai fazer o sorteio agora e falar quem ganhou, para a gente já partir para a próxima, que é a quarta dica, tudo bem? Tudo bem. Vamos ver, vamos olhar aí, me fala aí algumas respostas, vamos olhar aqui rapidinho, Rose, com licença. Tem apenas uma resposta certa. Pois é, ó. Uau! Olha, uma resposta aqui, ó. Nós falamos na live passada, nós falamos, vaca dá leite? Né? A resposta é não, vaca não dá leite. Quem quer leite tem que tirar, se não comprar. A vaca em si, ela não dá leite. Não é? E a gente nós fizemos uma comparação com muitas vezes os estudos de hoje, né?
para os filhos ter uma boa aprendizagem, isso não vem assim simplesmente, não. Precisa ter uma dedicação, uma persistência, porque a aprendizagem, assim, para tirar o leite, você precisa ter a teoria e ter a prática, não é qualquer um que vai lá e tira o leite. Para aprender também você precisa ter a teoria e ir praticando todo dia um pouquinho como ler, né, como fazer, que aí você consegue ter, né, obter o leite aí. Mas não é. Então, quem foi o ganhador aí? Vamos ver aqui. Foi o Rogério, o grande Rogério aí, ó, de hoje, levando aí, né, o livro. Ele é de onde? Sorteio. O Rogério, vamos ver de onde aqui, né? Quer ver? O Rogério... É o Rogério Gomes. É o Rogério Gomes. Ele é de Neves. Olha, vamos ver que se ele legal. coloca aqui, ó. Cadê? Qual o bairro que ele mora? Vamos ver aqui. Ele vai responder. Ô, Rogério, coloca aí o bairro que você mora aí, Rogério, por gentileza. E vamos dar continuidade aqui. E o livro você pode pegar ele comigo no dia 11 de julho. Se Deus quiser, até lá, dia da população. A população já vai estar aí na atividade total, se Deus quiser. Beleza? Fora a quarentena aí. E aí, daqui a pouquinho tem o próximo sorteio aqui que a gente já vai organizar. O livro, já vou pedir a Luciana para colocar na tela aí o próximo livro, e a pergunta vai ser sobre hoje aqui, tá? A pergunta vai ser sobre hoje, bem tranquilo. E o livro vai ser sobre, né, o autor aí, o Maurício de Souza. Quer pôr né? a capa dele aqui? Isso, a capa dele? Vai colocar para a gente. Você está com ele aí? Sim, pode colocar, por gentileza. Que é o livro Vamos Pensar Mais um Pouco. Muito bem. Né? Ele é do Mário, né, Cortella. Mário Sérgio Cortella. Maurício de Souza. Esse livro, gente, ele vai dar um exemplo muito bom para os pais, para a família, que ele fala, tem uma parte nele que fala sobre a perspectiva do tempo. Isso é para a gente saber valorizar também o tempo de hoje, que diferente das idades aí, nós podemos trazer um planejamento, e com planejamento as coisas vão fluir com mais facilidade. É muito lindo o livro, quem ganhar vai adorar. Então, e esse livro aí, nós vamos fazer o sorteio dele agora. Quem ganhar, se for daqui da região, vai poder pegar ele também com a gente no dia 11 de julho, que é o dia do sorteio dos R$ 1.200, que é 600 para o primeiro Miltinho de quarentena e mais R$ 600 de Miltinho livro da quarentena. Então, que vai ser os dois sorteios, falando aqui agora, ao mesmo dia. Um vai ser virtual e o outro lá presencial. Não é isso? E se a pessoa for de outro estado, de outra cidade, a gente vai dar um jeito aí para enviar. Agora, se a pessoa for daqui, lá presente, a pessoa já pode retirar com a gente lá no mesmo momento, beleza? Então, olha, a pergunta eu vou deixar aí para o próximo sorteio daqui a uns minutinhos. Vamos falar aqui a quarta dica rapidinho, Rose, beleza? A quarta dica é: com amor, seja firme em cumprir as ordens estipuladas. Então, olha, com amor, seja firme em cumprir as ordens estipuladas. Né, gente? Porque é difícil cumprir as ordens, né? Porque os filhos hoje, na hora de cumprir, eles jogam tudo pro ar, e aí os pais ficam desorientados, entram em pânico, e esse momento os pais têm medo de impor as regras, de manter as regras, com medo dos filhos fazerem besteiras. Porque eles falam em suicidar, falam em sair de casa, falam que não quer fazer nada, desiste de tudo, perde essa perspectiva de aprender. E isso nós não podemos deixar acontecer, não é verdade? A questão dos jogos eletrônicos, né, da tecnologia, da internet, ela está viciando cada vez mais mentes mais imaturas, né? Porque, por exemplo, se uma droga, né, consegue manipular, né, tomar conta de uma mente de um adulto, e às vezes a pessoa é adulta, mas ela é imatura, né? Imagina o que faz com a mente de uma criança ou um adolescente. Né? Não precisa ser uma droga ilícita, né? Porque todo vício traz muitas consequências. Então, se uma criança e um adolescente está muito tempo na frente do computador ou do celular e não consegue se desvincular daquilo por conta própria, é preciso ser chamado, é preciso ser, né?
Sim. Então, é porque realmente já tem alguma coisa errada, tá? É muito tempo à frente, é muito tempo se contaminando, vamos dizer assim, né? Se contaminando com aquele produto ou com aquele jogo, tem alguma coisa impactando a vida daquela criança de uma maneira que está tirando ela da sua realidade e está, vamos colocar assim, que ela está trazendo um prazer momentâneo. Sim. Então, é muito necessário, muito importante que os limites sejam colocados bem cedo. Por exemplo, se vai ser permitido que a criança use a tecnologia e jogue, vai ter que estipular horário, né? Isso. E se ela completar aquelas atividades que foram propostas. Se não, realmente, né? Porque a criança pode até usar da chantagem emocional e psicológica com os pais, só que se você ceder, verdade. aí o jogo vira. Essa parte aí, nós vamos falar agora a última dica que vai entrar essa parte aí, para a gente já finalizar também, fazer, né, o outro sorteio para não ficar muito longo. Mas a quinta dica é ter continuidade e com elogios, né, que garante a aprendizagem. Então, ter continuidade. Tem muitas famílias que pecam muito porque colocam regras, tentam manter, mas os filhos, com aquela, como se diz, a lábia, né? Com aquelas palavras doces, nos momentos difíceis, eles conseguem ganhar os pais. E as mães, né, mais ainda, com o coração de mães, com o coração frágil, na verdade, eles conseguem ganhar as mães com palavras. Então, ter continuidade. Eu tenho acompanhado essa família e eu falo com eles, olha, os filhos passam uma semana, eles já começam a fazer tudo certinho, seguindo as ordens, os pais aliviam as regras. E aí, de novo, porque ela fala, mas já está fazendo tudo certinho, tudo, mas eu falo, não, é continuidade com amor e muitos elogios. Tem até os reforços, né, positivos do Skinner, eu até gosto muito de falar sobre eles, porque esses reforços oferecem mesmo recompensas, tem até esse comportamento operante que fala, na verdade, de muito elogios, de oferecer recompensas boas, que vão fazer eles se garantir aí, manter tranquilo e dar continuidade na aprendizagem. Não é verdade? A questão da recompensa, ela não precisa ser exatamente uma recompensa, né? Ela pode ser, o segundo nível, por exemplo, da obediência, nessa pirâmide que eu falei sobre Montessori, né? E a obediência, ela acontece em 3 níveis. O primeiro nível é quando a criança consegue, com o carisma do adulto, ele consegue convencer a criança de fazer aquilo, que aquilo é importante, aquilo é bom naquele momento. O segundo nível é quando esse adulto vai perdendo esse carisma ou vai esquecendo desse carisma e vai trocando essa obediência por recompensa, produtos, né, brinquedos, e até mesmo deixar mais tempo no celular ou na internet, por exemplo. Aí, quando a pessoa acomoda nesse segundo nível, é que é o problema. Entendeu? Então, assim, manter as regras, manter a disciplina com colaboração é muito importante. Então, assim, tem que ser caminhado. Por que as pessoas acabam acomodando e deixando que essa coisa da recompensa, da falta de cobrança, deixa ir levando, não, vou dar isso aqui, que ele vai me dar sossego e tal. Por que não dá certo? Porque é um processo. A criança, ela demora para amadurecer, até chegar na adolescência, na pré-adolescência. Então, é um processo, é por isso que não pode se desistir, deixar de lado, ou então entrar no modo conforto, né? É uma continuidade mesmo, continuidade. né? Verdade. Nós estouramos o tempo aí já, para a gente garantir, não fazer como a semana passada. Vamos fazer o sorteio agora. As 5 dicas, elas estão aí, né, para as pessoas verem depois, refleti-las e praticá-las, não é? Parabenizando aí o Rogério, que ganhou da semana passada, né, que foi feito o sorteio hoje. Ele colocou ali que mora em Florença, né, que é em Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte.
E agora nós vamos fazer o sorteio aí do livro aí, Vamos Pensar Mais um Pouco, né? Do Maurício de Souza e o Mário Sérgio Cortella. É um livro muito interessante para os pais, dar exemplo e ler com os filhos. Ele é tanto para a criança quanto para os adultos. E é lindo, né? A ilustração é linda. Então, muito bacana. A ilustração dele é linda. Muito bacana. Para a gente refletir, eu vou colocar a pergunta aí agora, para quem está assistindo aí, ó. Quem responder aí, ó, quem responder essa pergunta vai conseguir levar esse segundo livro. A dica vai ser o primeiro que colocar uma dica de incentivo para os estudantes continuarem firmes nos estudos. Ou seja, o primeiro que colocar aí leva esse livro, não é? Uma dica para os estudantes continuarem firmes nos estudos. O que é que vocês colocam aí? Não é verdade, gente? Então, não é fórmula mágica, não, gente. É dica. Não é fórmula mágica, não. É uma dica aí para os pais aí pegarem firmes e os alunos também, né, manterem aí firmes nos estudos, porque o ano não acabou, nós temos que garantir aí ainda um conhecimento, todo conhecimento é válido, né? Não pode desistir, certinho, Rose? Enquanto eles colocam ali essas dicas ali, ó, nós vamos aqui só falar da semana passada, as pessoas que estão acolhendo e ajudando, né, se doando para que esses dois projetos aconteçam, que é Miltinho de quarentena, que o sorteio vai ser no dia 11, presencial, com o livro que as crianças já estão lendo, os pais acompanhando, e esse agora também que vai ser feito virtual, as pessoas aí, né, do país inteiro podem participar, que vai ser virtual o sorteio, também de R$600, e tem ganhador até o quinto prêmio, até o quinto colocado tem prêmios, beleza? Ou seja, 5 sorteios no dia. E agradeço aí os patrocinadores, as pessoas que contribuíram, Padaria Quero, né? Padaria do Firmino, o Açougue Balinha, a Papelaria Marinho Brasil e a Papelaria Papel e Cia, né? Papel e Companhia aí, e o Salão de Beleza da Daisy Coulter, né? Estão todos participando aí, ajudando, né, para que isso aconteça, para incentivar a população inteira a ler um livro. Isso é muito bom. Conhecimento sempre é bem-vindo. Tá bom? Então, vamos ver ali quem é que ganhou o segundo ali. Vamos ver se tem aqui. Tem a Loredana Casares, a Lore, ó. Boa tarde. Tenho colegas e primas que dão celular para os filhos para ficarem sossegados. Então, vamos ver, isso já fazem parte aqui, quer ver, ó? As dicas cadê? As dicas, a pergunta foi? Não comentaram, né? Então, ó, ninguém comentou ali ainda, né? Então, vamos ver aqui, ninguém comentou ainda, senão, na próxima oportunidade, a gente deixa esse sorteio dele aqui. Então, ó, tem algumas pessoas ali online, mas ninguém deu nenhuma dica aí ainda. Beleza? Então, vamos fazer assim, hoje nós precisamos finalizar, já estendemos aí 40 minutos, próximo de 40 minutos, tá bom? Tá. Então, a pergunta na próxima semana, né? Vou ver aqui, valeu ali, quer ver? Ó? A gente vai fazer o seguinte, para não estourar mais de tempo, a gente vai agradecer todos aí, beleza? E vamos, na próxima, eu acredito que na próxima a gente finaliza esse, tá bom? Tá. Ô, Rose, então Oi. vamos agradecer todo mundo participante aí, beleza? E se Deus quiser, nós vamos marcar uma próxima live aí para a gente fazer mais sorteios aí, dar mais algumas dicas, mais atenção para as pessoas e dizer que eles continuam lendo um livro, que isso é muito bom, tá bom? É verdade. E leia 1, 2 páginas por dia, já faz uma grande diferença. Verdade. Né? E ler livros sobre histórias que as pessoas gostem, né? Verdade. Começa assistir um filme, começa igual assistir um filme. Você assistiu um filme, gostou, tem um livro sobre ele, pega o livro. É interessante começar assim também. Verdade. E aí, ó, eu agradecendo também a Luciana Brandão, de marketing digital, que tem dado um apoio bacana aqui para mim, né, para isso ir acontecendo. Tá? E aí o trabalho dela também para outras pessoas que, né, precisam, que necessitam, gostam, igual eu precisei muito aqui do trabalho dela, preciso, nem vou precisar mais, ela dá um ótimo, né, auxílio aqui, um trabalho muito bom. Tá bom? Então, eu agradeço todos aí,
nós vamos Obrigado, finalizar. viu? Gratidão pela oportunidade. Muito obrigado aí. Um abraço para todos vocês aí. Obrigada. Valeu, gente.